esteja hospitalizado, ou que esteja encarcerado, que essa paz, Mestre Jesus, possa acolhê-lo. Os nossos irmãos também em condição de rua, que o Mestre Jesus possa estar com eles, sendo luz em cada lugar por onde eles passarem. Então, Mestre Jesus, que as nossas preces de hoje se estendam a todos, e que o Senhor, Mestre Jesus, faça de nós luz, fé e oração sempre. E pedimos que a vossa paz esteja em nossos corações agora e sempre, e que assim seja. Hoje, para falar conosco, nós temos o Elias Inácio, nosso companheiro aí já nosso conhecido, né, Elias? Seja muito bem-vindo, vai ajudar a gente a entender um pouquinho aí desse momento que estamos passando, com o tema Objetivo das Grandes Calamidades. Elias, seja muito bem-vindo, você está com a palavra. Muito obrigado. Gente, eu quero começar, eu acho que todo mundo já me conhece um pouquinho, sabe que eu gosto muito de pegar aquela vertente que eu entendo que Kardec apreciava muito, que era de buscar uma visão de um espiritismo que fosse mais ligado com um pensamento mais científico, mais filosófico, para não ficar só na base da crendice religiosa, da crença religiosa que às vezes, na época dele, muito e hoje também não é muito diferente, às vezes leva as pessoas até para uma crença fanática, por falta de uma ancoragem mais na razão, na análise, na racionalidade, né? Então, eu quero pegar uma palavra que é do mundo da ciência e da filosofia e trazer para a gente conversar sobre ela, que é a palavra teleologia. É uma palavra complicada que toda a vida eu fugi dela. Eu fugi dessa palavra demais da conta, porque é uma palavra muito complicada. Eu toda a vida brigava com meus colegas do meio de universidade. Eu fui professor durante vários anos, né? Eu fiz um mestrado na área de sociologia pela minha atribuição de professor mesmo. Então, eu precisava lidar com essas linguagens mais científicas. E eu falava, gente, mas para que essa coisa tão complicada? Mas eu acabo vendo que, na verdade, faz sentido pela ideia que elas apresentam. Então, eu quero começar com essa palavra, que é a ideia assim, de a gente acredita, a gente aprendeu a acreditar que as coisas existem com a finalidade. Vocês já viram que a gente acredita, às vezes, que as flores existem para enfeitar o mundo? Já ouviram falar isso? Que as flores existem para enfeitar e para perfumar o mundo. Gente, as flores não estão nem aí para isso, elas não acham que é isso. Elas acham que elas existem e são bonitas para poder atrair as abelhas, para as abelhas, na hora que pegar o pólen delas e levar para outras, tá? Propiciar a multiplicação da espécie dela e ela poder se reproduzir mais. Ela entende que é só para isso, tá? Ela não está nessa ideia de enfeitar o mundo, de perfumar a vida, ela não está nisso aí para isso, não. Isso é a gente que inventa, né? Ela está mais preocupada com a reprodução da espécie dela. As aves que são coloridas estão muito mais preocupadas em a fêmea atrair o macho atrair a fêmea para garantir a sua reprodução do que os homens acharem lindos. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente cria certas maneiras de ver o mundo e acha que o mundo funciona em razão de nós. Então, uma coisa que eu gosto muito, essa moçada nova que está aí, esses meninos novos, os meus filhos, eles sempre me questionaram muito. E eu sou muito grato aos meus filhos, que eu digo que eles descortinaram para mim visões que eu jamais teria se não fossem os questionamentos que eles fizeram. Então, um dos questionamentos que eles fizeram foi o seguinte: meus filhos, nenhum deles se alimenta de nada derivado de animal. Salvo raríssimas exceções, uma delas, né? Então, assim, nem leite, nem queijo, nem ovo, nem nada. Eu olho e falo assim, mas que meninada radical, gente, que coisa é essa, né? Eu não ensinei isso para eles, né? Então, eles é quem me dizem assim, pai, de onde nós, espécie humana, tiramos a ideia de que as coisas existem em função de nós?
Eu acho isso muito interessante. De onde nós tiramos a ideia de que as coisas existem em função de nós? Sabe, a gente, enquanto espécie humana, a gente acreditou que o mundo foi feito para nós, que os animais foram feitos para a gente alimentar, que os vegetais foram feitos para a gente comer. Sabe, a gente aprendeu a pensar assim. Então, a gente acha que as coisas todas têm um sentido para nós, seres humanos. Então, eu acho isso muito importante para a gente, porque quando a gente pensa nessas questões das calamidades, a gente até olha aqui como é que a gente pensa. Olha, qual o objetivo das grandes calamidades? Né? Qual o objetivo? E aí eu até vou brincar com isso um pouquinho. Eu peguei o Livro dos Espíritos para ver que isso também estava presente na época de Kardec, as pessoas pensavam nisso mais ou menos assim também, e a gente tem até que entender, né? Que faz parte da maneira de pensar da nossa sociedade, fazia parte da maneira de pensar na época da sociedade em que Kardec viveu. E olha aqui, gente, a pergunta 737, olha como que ela, se a gente for olhar bem assim, a gente fala, meu Deus, né, que a gente pode entender a pergunta dessa? A pergunta é assim, olha, com que fim, com que finalidade Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha que pergunta, com que finalidade Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa crença nossa, que a gente acredita que Deus faz é para castigar a gente mesmo, é para judiar da gente, é para poder... Né? A gente tem essas crenças, e elas vêm muito da nossa tradição, que é do judaísmo. Nós somos descendentes dos judeus, do ponto de vista de filiação religiosa. E o judaísmo tinha muito aquilo, né? O Deus judeu era aquele Deus, Senhor dos exércitos, Yahvé, que castigava os filhos, que punia os que desobedeciam às ordens dele, que destruía os inimigos, mandava matar os inimigos. Então vem muito da religião que a gente foi construindo ao longo do tempo. E essas coisas alimentam o nosso imaginário, as nossas crenças, a maneira como a gente vê e explica o mundo. Então, por isso que essa pergunta está aqui, eu nem sei se foi Kardec que fez ou se foi algum dos colegas dele. Kardec, nesse ponto, ele não deixou muita pista para a gente entender bem os livros dele. Né? Mas está aí a pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E aí a resposta, esses dias a gente estudando, porque vocês vão me perdoar, mas na fraternidade a gente discute essas coisas com muita liberdade, tá, gente? A gente não tem muita preocupação, como diz alguém uma vez, falar assim, vocês não têm papa na língua, né? E é verdade, a gente não tem muita papa na língua, não, porque a gente conversando com a colega, ela falando assim, mas escuta, vocês conversam sim sobre a obra de Kardec? Eu falei, uai, por que não pode, gente? Kardec não importaria com isso, não. Eu acho que Kardec adoraria saber que a gente estuda a obra dele assim, discutindo mesmo, de maneira livre, né? sem muita preocupação. Eu acho que ele adoraria saber disso. Ele não acho que Kardec tivesse a menor intenção que a gente visse os livros dele como sagrados. É uma literatura sagrada, você tem que ir reverenciando palavra de Deus, verdades inquestionáveis. Não vejo isso em Kardec, em momento algum. Né? Então, assim, aí quando a gente foi ler essa questão aqui, né, o colega falou assim, não, mas pior do que a pergunta é a resposta, para fazê-la progredir mais depressa, como se Deus tivesse pego um chicote para poder bater no povo, para ver se eles adiantam depressa. Né? Então, o espírito respondendo, o espírito, né, respondendo para Kardec, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. E ele vai explicar. Né? Então, assim, é muito interessante que isso é uma linguagem que tem a ver com essas crenças mesmo que existem no nosso meio social. Né? Tem a ver com as crenças. Aí uma pessoa perguntou assim, Elias, mas mesmo os espíritos? Uai, gente, mesmo os espíritos, eles acreditavam nessas coisas também. Se a gente pegar quem são os espíritos com quem Kardec dialogou, isso é muito fácil, é só a gente ir lá na Revista Espírita que a gente vai ver. Né? Ele dialogou com o espírito de uma pessoa que era médico aqui na Terra, que era ateu, por sinal. As perguntas desse médico que era ateu estão no Livro dos Espíritos. Tá? Kardec não tinha preocupação com isso, não. A gente é que está aqui cheio de zelo. Né? Kardec pegou uma resposta que era de uma médium, de uma senhora que participava da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fez um experimento com ela, de ela ficar em casa e dormir para ver se eles podiam evocar ela lá na sociedade. Conseguiram evocar, e o médium respondia como se fosse ela, e eles fizeram várias perguntas. Tem parte desse diálogo que está no Livro dos Espíritos também. Então, assim, gente, Kardec, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, ele entendia assim, que era o livro com as respostas que os espíritos davam. E a gente que fica aqui cheio de dedo, achando que aquele ali eram os espíritos superiores, verdades celestiais, isso é invenção nossa.
É invenção. Kardec não tinha essa preocupação nem de longe, tá? Então, algumas questões, por exemplo, foram respondidas por espíritos que eram padres da época, que eram sacerdotes, que eram filósofos católicos. E Kardec processa isso com muita tranquilidade, traz a opinião deles e coloca aqui. Lá no Livro dos Médiuns ele descreve assim, olha, os espíritos mais não são do que os homens, desprovidos do seu corpo de carne. Então, mesmo Kardec, ele fala assim, que nem os espíritos entre si, eles concordavam sobre todas as coisas. Uns pensavam de um jeito, outros pensavam do outro. Então, é muito tranquilo para Kardec. E aí, quando a gente pega essa questão, então, dos flagelos destruidores, a gente pega essa resposta, a gente vê claramente que é um espírito que, provavelmente, ele devia estar imbuído dessas crenças mais judaicas, né? E que, por isso, ele via como Deus castigando os homens através desses flagelos. E se a gente for pensar numa perspectiva assim mais vamos dizer assim, mais racional, mais pegando o que a ciência diz, gente, por que acontece um tsunami? Quem sabe me explicar? Agora eu pergunto para vocês, o que é um tsunami? Teve aquele tsunami horroroso nas Filipinas, 280 mil pessoas morreram. O que é um tsunami? É um fenômeno da natureza, né? E como é que ele acontece? Desequilíbrio. Desequilíbrio. As placas tectônicas que formam o manto que protege a Terra, né? Nossa Terra, tem gente que acha que ela é plana, mas não é, viu, gente? Nossa Terra é redonda mesmo, né? Então, as placas rochosas que formam o fundo dos oceanos, o fundo aqui por baixo da Terra, onde a gente vive, elas devido ao próprio movimento do interior da Terra, a questão da temperatura que é muito alta no interior, elas de vez em quando, e com o esfriamento que vai acontecendo gradativamente, de vez em quando elas deslizam, né? Elas derrapam um pouquinho assim, né? Dá uma escorregadinha. Quando uma placa dessa, que é monstruosa, que atravessa continentes inteiros, dá uma escorregada, imagina o que acontece no fundo do mar. Né? O que é uma escorregadinha para a gente que está vendo de longe, né? Mas isso no nível humano provoca uma onda aí de 10, 20 metros de altura no mar, que para nós ela pode ser muito problemática. E a gente vê o que aconteceu nas Filipinas. Foi só uma esbarradinha de uma placa na outra. Mas aquilo na superfície do mar provocou uma onda que foi a mais... Aliás, nem foi tanto assim, né, gente? A gente viu que, na verdade, a onda passou em torno de 8 metros de altura. Mas a hora que isso chega na praia, isso vai para dentro arrasando tudo e destruindo tudo. Tá? Então, assim, na verdade, é um fenômeno geológico absolutamente corriqueiro. É só um fenômeno geológico. Ah, mas por que Deus... Gente, Deus criou um planeta a partir de uma bola quente que foi esfriando. E essa bola quente, ela tem essas coisas mesmo. Né? De repente, nesse processo de esfriamento, acontece um esbarradinho aqui, esbarradinho ali, dá um terremoto, explode um vulcão. Tá? Essas coisas acontecem. Forma um furacão, né, muito veloz, que sai arrancando casa, arrancando tudo, acontece. Isso é da natureza. Deus não criou esses fenômenos para castigar os homens. Não, são fenômenos naturais. Né? A gente é que vê nisso um castigo divino por conta da maneira que a gente foi educado do ponto de vista religioso. Nossa tradição do judaísmo, né, a gente aprendeu a ver como castigo divino. E, às vezes, até mesmo alguns espíritos, eles falam em castigo divino porque eles também vêm dessa tradição religiosa na qual nós fomos criados. Mas, se a gente olhar, vai ser simplesmente um fenômeno natural, tá? Para o qual, e tem uma questão lá na frente do Livro dos Espíritos, que é muito interessante, que Kardec chama a atenção, que através desses acontecimentos nós também podemos aprender a nos prevenir e a evitar os danos que esses fenômenos nos causam. E eu quero fazer outra pergunta. Vocês lembram que no Japão também teve um tsunami ali, né? Lembram? Foi em 2004 nas Filipinas, morreram 280 mil pessoas. E depois, em 2011, teve no Japão. Quantas pessoas morreram no Japão? Gente, eu estou perguntando assim só para a gente poder ir fazendo um negócio mais gostoso, tá? Não se preocupem, se alguém não sabe, é claro, eu olhei na enciclopédia, eu vi lá na Wikipédia, né? Então eu vi. Vocês nem todos viram, nem todo mundo vai lembrar, não se preocupem, é só para a gente brincar com a informação. Mas se alguém lembrar, vai ser ótimo. Quantas pessoas morreram? Mais ou menos? Foi mais, foi menos? Quem lembra? Ah, foi muita gente. 20 mil pessoas, mais ou menos. Foi. Tá?
Por que que nas Filipinas morreu 280 mil e no Japão 20 mil? Será que é porque Deus foi bom para os japoneses e ruim para os filipinos? Os japoneses estavam mais preparados. Os japoneses estavam mais preparados, eles tinham sistemas de alerta, sirenes, que quando viram que tinha tsunami, espalhou sirene para tudo quanto é lado naquele litoral e saiu todo mundo evacuando tudo, esvaziando as casas, subindo para os abrigos de proteção e tudo. Tá? No final, ainda houve um grande desastre, que a gente viu, inclusive, com Fukushima, que destruiu as usinas nucleares e deu aquele acidente nuclear pavoroso, que depois, inclusive, alguns técnicos, cientistas tiveram que sacrificar a própria vida para salvar a população. A gente viu aquela história que foi muito dramática. Né? Mas os japoneses estavam mais bem preparados. E, por isso, eles conseguiram minimizar muito os danos do tsunami que atingiu a costa do país deles, enquanto que entre os indonésios lá nas Filipinas, eles já não estavam tão preparados, não houve aviso, o pessoal viu a hora que a onda foi tomando conta de tudo. Inclusive cobraram as autoridades. Cadê? Por que não advertiram? Cadê as sirenes? Né? E houve falha das autoridades. Então, assim, é o que Kardec fala, que a gente, através desses, convivendo com esses fenômenos naturais, a gente vai aprendendo a prevenir, aprendendo a adotar medidas que minimizem as perdas de vidas humanas, aprendendo a minimizar os danos. Então, a gente aprende também com esses fenômenos naturais. Vocês vão ver que, por exemplo, as construções no Japão, de muito tempo para cá, todas elas são feitas assentadas em uma base que ela é adaptável aos tremores de terra que são muito frequentes no Japão. Tá? Enquanto isso, outros países que não têm esse cuidado que eles têm, sofrem muito mais com os tremores de terra. Ou seja, o fenômeno é absolutamente natural. A maneira de lidar com ele é que é nossa, que é humana. É humana, são decisões nossas, seres humanos. Aí eu vou pegar, então, o exemplo da pandemia. Da pandemia, que é algo que nós todos estamos convivendo com ela. Né? A pandemia, se a gente for pegar e pela explicação que a ciência nos oferece, é simplesmente uma ocorrência de um vírusinho que existia nas galinhas, nos frangos, e um belo dia alguém, sem saber como é que aconteceu, esse vírus que estava nas galinhas, nos frangos, nas criações de animais galináceos para a nossa alimentação, se hospedou num ser humano e provocou uma gripe, e essa gripe, de repente, espalhou de um para o outro, de outro para o outro, e foi espalhando, e as pessoas viram que as pessoas estavam morrendo de gripe aviária. Por quê? Porque esse vírus, nos frangos, nas galinhas, ele não era letal. Mas nos seres humanos, embora nem todo mundo morresse, mas acontecia uma morte aí de 10, 15 pessoas a cada 1000 que adoeciam. Então, a princípio, a gripe aviária foi um fenômeno natural como qualquer outro, um mero acidente da natureza, mas que a gente teve que fazer face a ele, inventar uma vacina logo, a vacina da gripe aviária. Vocês viram aí, nós tivemos a epidemia do HIV. O HIV também causou uma surpresa para muita gente, porque as pessoas não sabiam o que estava contagiando, como é que era aquilo, né? E deu um transtorno danado o HIV. Aí, por fim, a gente aprendeu a lidar com o HIV e hoje está mais ou menos administrado. Então, assim, são fenômenos absolutamente naturais e que a gente pode entender agora, do nosso ponto de vista religioso, do nosso ponto de vista espírita, tá? Até do nosso ponto de vista da tradição judaico-cristã, a gente pode até entender que isso funciona para nós como oportunidade de aprendizado. Né? Eu posso dizer, olha, isso funciona para nós como teste, se a gente quiser entender assim. Porque é um fenômeno natural como qualquer outro, mas dentro dele, a gente tem a opção de aprender com aquela experiência. E aí é uma opção que é nossa, é uma escolha que é nossa. O que eu posso aprender com esses terremotos que sempre acontecem aqui no meu país? Eu posso aprender a fazer construções que sejam sensíveis, de tal modo que elas não trinquem as bases com terremoto. Eu coloco rolamento embaixo, sistema de mola, e ela resiste. E ela resiste a um tremor de terra. Né? Então, a gente não vai sofrer tanto, não vai ter tantas pessoas morrendo, porque não vai acontecer tanto dano.
Eu posso colocar sistema de sirene na beira, no litoral inteirinho, onde é mais suscetível de um tsunami causar danos, e a gente avisar todo mundo quando acontecer isso, antes, em tempo de eles esvaziarem o litoral. Eu posso criar vacinas, eu posso criar protocolos de conduta coletiva para evitar que as pessoas se contaminem com a gripe aviária. E agora nós vimos isso no Covid-19, no coronavírus. A gente viu muito claramente isso, né? A gente viu, por exemplo, que na China eles estabeleceram um protocolo rigorosíssimo. Tem gente que, inclusive, fala assim, é porque aquele povo é comunista, então eles não têm dó dos outros, né? Não tem dó dos outros, mas não morreu tanta gente. Né? Porque realmente, quando eles viram, pegou em Wuhan, isolaram a cidade inteira, fecharam, ninguém sai de casa, a comida eu levo aí para vocês. Levava a comida na casa das pessoas para que ninguém saísse. E fechou o aeroporto, e fechou tudo, e fechou quanto entrada e trem de ferro, e controlou. E uma pessoa que adoecesse já rastreava todo mundo que teve contato com ela para ver onde é que estava a coisa, e rastrear e não deixar a doença se espalhar. E morreu pouco mais de 5.000 pessoas. Até hoje. Não sei como é que está hoje, não. Até esses dias atrás que eu olhei, estava 5.000 e alguma coisa. Né? O Vietnã, a mesma coisa, né? Foi duro no controle, mas não morreu tanta gente. Aí alguns países como nós, que achamos que a coisa não podia ser assim, minha liberdade, meu direito, etc., etc., nós já, se a gente for contar, inclusive, os casos de síndrome respiratória aguda, nós já passamos de 600.000. Então, assim, aí que aprendizado a gente pode ter em relação a isso, né? Então, não é que Deus manda essas coisas como castigo para a gente, nada a ver. São fenômenos absolutamente naturais, são fenômenos da natureza, mas com os quais nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, precisamos aprender a lidar com eles para minimizar sofrimento, para minimizar dor, para minimizar perdas humanas, né? Para minimizar a tragédia social que isso pode representar. Então, não é que Deus manda o castigo, tá? Porque não existe isso. E a gente, inclusive, tem que começar a repensar, gente, essa ideia de castigo. Ela é uma ideia muito, muito judaica, que a gente ainda cultiva pela nossa herança religiosa. Né? E às vezes até Kardec usava essas palavras mesmo, porque ele estava escrevendo numa sociedade que era católica, ele estava escrevendo para católicos, ele tinha que usar a linguagem que existia na época dele. Né? Então, não adianta, eu até brinco, se Kardec tivesse escrito os livros que ele escreveu na Índia, os livros iam ser totalmente diferentes. Se ele tivesse escrito na China, tá, onde é o taoísmo, também ia ser mais diferente ainda do que se fosse na Índia. Tá? Por quê? Porque são outras tradições, outros modos de compreender o mundo, de ver a vida. Como ele escreveu na França, do século XIX, numa sociedade altamente católica, ele tinha que usar aquelas linguagens, e é natural, é compreensível. Então, a gente precisa hoje abstrair disso aquela essência, né, aquela ideia que é mais sutil, que é mais refinada, de a gente entender que Deus não castiga ninguém. Isso é só uma visão nossa de divindade, que é uma visão muito ainda presa a essa referência do castigo, da punição. Né? Deus não castiga ninguém. A gente está colocado no mundo num processo de crescimento espiritual que é muito bonito, como o pessoal, por exemplo, na Índia considera. Eles dizem que a gente fala aqui de evolução, né? A gente fala de evolução. E eles falam de autoiluminação. Olha que expressão bonita. Autoiluminação. Eu vou desenvolvendo luz interior de entendimento. E na medida que eu compreendo a vida onde eu estou situado, eu sou um ser com mais luz, né? Pegar a ideia da luz. E eu vou, portanto, tendo melhor compreensão da vida, da minha relação com o mundo onde eu estou inserido, da minha relação com as pessoas. Eu vou desenvolvendo sabedoria, que é o que eles chamam de estado de iluminação. É um conceito bonito, que a gente pode aprender com eles também, né? Para a gente entender que essa evolução a que Kardec se refere, e que também é uma visão bem típica da sociedade europeia do século XIX, né? Era uma sociedade toda pensando em progresso tecnológico, em evolução, Darwin com as teorias dele, todo mundo tentando aplicar essas teorias em tudo. Né? Então ele pensa em evolução. E essa evolução, a gente pode entender essa evolução sim no sentido da consciência, da ampliação da nossa consciência, onde eu não estou na frente de ninguém, ninguém está atrás de mim. É onde nós todos estamos desenvolvendo ao mesmo tempo, cada um, por sua vez, uma determinada faculdade. E eu não tenho nem dizer quem está mais evoluído e quem está menos evoluído, porque um tem vantagem num ponto, outro tem vantagem no outro ponto. Então, as circunstâncias da vida, elas são circunstâncias dentro das quais a gente aprende.
a gente vai aprendendo na vida de relacionamento. Eu aprendo uma coisa com algum de vocês hoje, amanhã o outro aprende comigo alguma coisa também que eu já aprendi, e a gente vai aprendendo coletivamente. A gente vai aprendendo coletivamente, inclusive, a fazer face a essas adversidades que a vida às vezes nos apresenta. E que a gente chama, Kardec chamou de flagelos destruidores. Tá? E aqui, para nós, né, a gente está chamando de calamidade. Então, assim, quando acontece um acidente como aquele do avião da TAM, é claro que aquilo ali choca todo mundo, né, gente? E dói para todo mundo, sim. Mas o que a gente pode aprender com aquilo? Né? A gente pode aprimorar nossos protocolos de segurança aeroportuária, a gente pode aprimorar nosso controle de manutenção de pista, a gente pode tomar uma série de medidas para evitar que essas coisas aconteçam. Nós tivemos um caso muito interessante aqui no Brasil mesmo, com a questão da pandemia, que foi a questão da vacina. Todos nós sabemos, a gente está acostumado a tomar vacina desde quando, gente? Quem é que tomou vacina de paralisia infantil aqui? Todos nós sabemos como que a vacina da paralisia infantil foi uma bênção para a humanidade. Quantas pessoas ficavam paralíticas? Isso era comum. Isso era comum, você ver uma pessoa paralítica. Quando eu era criança, gente, a coisa mais comum era você encontrar gente paralítica. Né? E o governo fez uma campanha forte de vacinação, por quê? Porque sabia que aquilo ali era um vírus que atacava o sistema neurológico e causava problemas. E aí, com a vacinação, eles conseguiram eliminar praticamente os casos de paralisia infantil. Nós conseguimos praticamente erradicar a paralisia infantil, nós conseguimos praticamente erradicar a varíola, nós conseguimos praticamente erradicar sarampo, tá? Febre amarela. Então, nós conseguimos vitória contra tantas outras enfermidades, e aí agora a gente viu pessoas questionando a vacina contra o coronavírus, né? Então, assim, a gente vê como que, às vezes, a gente, enquanto coletividade, a gente apanha por causa de pouca coisa. A gente, às vezes, não sabe lidar coletivamente com um determinado problema e a gente paga o preço. E a gente paga o preço também coletivamente. Né? O que a gente erra coletivamente, a gente sofre coletivamente. Né? O que eu erro individualmente, eu sofro as consequências individualmente. Então, são coisas assim que eu penso que a gente precisa, sobretudo, refletir qual é o aprendizado que nós, enquanto indivíduo primeiro, né? Eu, enquanto indivíduo primeiro, posso tirar dessa situação que eu estou vivendo. E aí eu penso que, inclusive, essas situações todas de calamidade que acontecem, tsunami, terremoto, furacão, pandemia, eu penso que, no mínimo, essas ocorrências me desafiam no sentido de testar minha solidariedade. Até que ponto eu sou realmente solidário com os meus irmãos de caminhada terrena? Eu dou conta de renunciar a certos caprichos meus para poder fazer prevalecer a segurança de todos? Eu ainda sou daqueles que a minha liberdade de expressão, minha liberdade de consciência, minha liberdade de ir e vir, independente de isso causa ou não problema para alguém? Esses dias eu vi um senhor que quis entrar sem máscara no estabelecimento comercial e ainda agrediu a pessoa que tentou evitar que ele entrasse. E ainda agrediu a pessoa que disse para ele aqui, o senhor não pode entrar sem máscara. E eu tenho uma pessoa que perdeu a vida por uma bobagem dessa. Por uma bobagem dessa, porque ela foi no supermercado fazer compra e lá tinha um senhor que estava contaminado e esse senhor com a máscara colocada só assim de qualquer jeito e tossindo, espirrando e não colocava a máscara direito e passou vírus para o filho dela e ela contraiu o vírus do filho, levou para o marido faleceu. E aí? Né? Esse homem vai ser responsabilizado pelas mortes que ele provocou, não tenhamos dúvida disso. Do ponto de vista espiritual, sim, vai chegar do outro lado um belo dia, talvez ele até com a Covid ele tenha sobrevivido, tá? Mas ele vai chegar do lado de lá, alguém vai chegar para ele e falar assim, fulano, você lembra aquele dia que você foi no supermercado? Tem uma pessoa lá que está muito chateada com você por causa daquilo, até hoje não te perdoou. Até hoje não te perdoou. Porque aquele dia que você foi no supermercado, espirrou lá em cima daquele menino, e você achou que tinha nada a ver e apelou e foi grosso, sem educação com a menina do caixa, aquele dia aquele menino levou Covid para dentro da casa dele, passou para a mãe, depois passou para o pai e o pai morreu. Essa família ficou desamparada por causa disso, por causa da sua irresponsabilidade. E aí, gente, a gente responde primeiro individualmente, pela nossa capacidade de renunciar aos nossos caprichos e pensar no coletivo, pensar no todo.
E pensar, gente, eu quero pensar nos meus irmãos de humanidade. Não vou pensar só em mim. Só por mim, talvez eu pudesse resolver do jeito que eu quisesse. Às vezes, até porque eu não dou muito valor na minha vida, morrer ou viver para mim não faz diferença, estou me lixando para isso. Mas e a vida dos outros? E aí a gente responde também coletivamente, porque na hora que a gente, enquanto sociedade, não consegue se articular no coletivo, não consegue valorizar, e eu vou citar um exemplo muito simples também, gente. Esses dias uma pessoa me mandou um vídeo, uma amiga minha, que a gente tem alguns pontos de vista diferentes, sim, e ela foi e mandou, Elias, olha aqui a opinião desse médico. Esse médico aqui é da Organização Mundial de Saúde. E mandou um vídeo onde esse médico, que é da Organização Mundial de Saúde, estava questionando a eficácia das vacinas. Aí eu perguntei para ela, não vou contar o nome, porque pode ser que alguém conheça aqui, Deus me livre, né? Aí eu falei para ela assim, tudo bem, ele é um médico da Organização Mundial de Saúde, mas você tem o parecer da Organização Mundial de Saúde? Falei, não, Elis, mas o parecer da Organização Mundial de Saúde não tem nada a ver, olha o que ele está dizendo. Aí eu falei para ela, minha amiga, vem cá, me diz uma coisa, você acha que eu vou confiar mais na opinião de um profissional que trabalha na Organização Mundial de Saúde ou na opinião dos 50 médicos que tiveram de votar o parecer final por maioria, e eu sei que eles têm discordância entre eles. Eles têm. Tem lá médico que acredita em vacina, tem médico que não acredita, tem médico que acredita em isolamento, tem médico que não acredita. Mas na hora de eles elaborarem uma decisão em nome da Organização Mundial de Saúde ou do Conselho Nacional de Saúde, eles têm que fazer uma votação por maioria. Não interessa o que você acredita, o que eu acredito, no final tem que ter uma decisão de maioria. É para isso que existem os colegiados. Para dizer assim, Eurípides, eu não quero saber o que você pensa. Eu quero saber o que nós vamos escrever aqui agora, que todo mundo vai assinar. E aí nós vamos no voto. Um voto, 2, 3, tal, 48. Ó, sinto muito, meu amigo, 32 contra 16, concordamos que o nosso parecer vai ser assim. E pronto. Não interessa o que os 16 pensam. Os 32 são maioria e aprovaram aquele parecer. Ah, mas os 32 podem estar errados? Podem, claro. E é isso que é bonito no mundo da ciência. Se alguém está errado, alguém traz uma outra evidência daqui, logo em seguida, apresenta um novo estudo, fala, olha aqui, ó, gente, olha, como eu disse, ó, vocês estavam equivocados. E aí nós vamos de novo discutir. E vamos de novo tomar outra decisão. Convenceu a maioria do contrário, a gente muda o parecer. Então, isso aí me chama a atenção para a importância que nós temos, enquanto sociedade, de valorizar os mecanismos sociais que a gente foi construindo ao longo das décadas e até dos séculos. Esse modelo de sociedade que a gente tem hoje, gente, foi um avanço. Foi um avanço que nasceu com a Revolução Francesa. Tá? Com aquele banho de sangue que aconteceu em 1789, e que foi uma tragédia, uma marca, né, muito triste na história da humanidade, mas da qual nós herdamos essa preocupação de cuidado com o coletivo. Porque até então era o rei que mandava e acabou e ninguém discutia. Mas, a partir do que foi sendo construído, então, em 1800 e pouco, 1850, até 1900, quando mudou a face da Europa, a gente construiu organizações sociais com instâncias de coletivos para poder tomar decisão no interesse de todos. Aí a gente elaborou Congresso Nacional, a gente elaborou tribunais coletivos para avaliação das questões jurídicas, a gente criou conselhos de saúde, conselhos de segurança, né? Construções mais do século XX, nós construímos a Organização das Nações Unidas para tentar pôr fim ao tanto de guerra que a gente tinha. A gente criou a Organização Mundial de Saúde para ver se a gente evita tantas mortes quanto a gente estava tendo por doenças simples, às vezes, e que matavam tanta gente. Então, são instituições que foram criadas para proteger o interesse coletivo. Então, um ou outro de nós pode discordar, mas qual que é a decisão da maioria? Então, eu costumo dizer assim, olha, que do ponto de vista, então, dessas tragédias, dessas calamidades, até isso a gente tem que aprender coletivamente no sentido de valorizar as instituições sociais que a gente criou com muita dificuldade enquanto sociedade, enquanto coletividade. Né? Por exemplo, eu vou dizer uma instituição simples, a democracia. A democracia é uma instituição social que é nova, novíssima. Ela tem 200 anos, nos países mais antigos. Acho que vocês sabem que aqui no Brasil ela não tem nem 30, né? De 88, 33 anos. 33 anos. Né? De 88 para cá. Então, assim, é uma maneira de a gente aprender a tomar decisões coletivas que dentro do centro espírita, inclusive, é interessante. Eleição de dirigente centro espírita já não faz uma democracia?
Todo mundo concorda que o dirigente seja fulano? Às vezes uma parte não concorda. Mas se a maioria decidiu, a gente concorda e respeita. E aí, daqui a 2 anos, a gente muda novamente. Então, são elementos que a gente tem de pensar numa vida coletiva, onde a gente aprende a renunciar um pouquinho em favor dos outros. O outro também entende que ele tem que renunciar um pouquinho em favor dos que também não pensam como ele. E, no final, nós vamos de renúncia em renúncia, de concessão em concessão, a gente vai aprendendo, então, a viver coletivamente de tal modo que a gente proteja as pessoas como um todo, a nossa sociedade como um todo, dos danos que, eventualmente, uma ou outra dessas tragédias possam causar. Eu vejo que nós estamos em franco processo de aprendizado. Essa pandemia, ela não foi Deus quem mandou, não acredito nessas coisas, gente, perdão. Se alguém acredita, eu também respeito, tá? Eu sei que tem gente que, pela tradição religiosa, acredita que foi Deus quem mandou a pandemia, e eu não vou discutir, né? Mas, assim, eu quero dizer para vocês que eu vejo como um fenômeno absolutamente natural, mas do qual nós podemos tirar proveito de aprendizado. Nós temos hoje uma outra tragédia silenciosa acontecendo, que é a morte de motociclistas no Brasil. Tem muito motociclista morrendo, entregador correndo para poder ver se dá conta de fazer entrega de comida, porque está ganhando muito mal, está numa situação precaríssima de trabalho, ele sai doido para entregar, para ver se no final do dia consegue tirar pelo menos uns 40, 50 reais. A quantidade de mortes por motocicleta aumentou muito. E aí nós, sociedade, o que a gente faz? A gente lava as mãos? A gente diz que não é conosco? Ou a gente tem algum dever social de começar a pensar em soluções para essas outras tragédias que não acontecem, não aparecem na imprensa porque não tem o impacto que tem uma Covid-19, mas que no final morre um monte de gente também, que mortes poderiam ser evitadas. Então nós temos muitas tragédias acontecendo, que eu diria que a gente pode entender essas situações, essas calamidades, como convites para a nossa reflexão enquanto espírita, enquanto cidadão, enquanto ser humano, para a gente se perguntar, enquanto sociedade, dizer assim, meu Deus, o que eu, enquanto indivíduo, posso fazer para minimizar isso? Ou que posição que eu vou defender nas discussões que acontecem em sociedade, para a gente formar uma ideia coletiva que seja mais viável para garantir o interesse de todos. É um grande desafio de aprendizado. É isso que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, vai falar assim, que é uma civilização completa. É uma sociedade que vai aprendendo a lidar com essas coisas, com base, sobretudo, nos princípios do Evangelho de Jesus, que ele coloca lá, né? Uma sociedade, uma civilização completa é aquela na qual o ser humano é mais respeitado, tá? Independente de qualquer condição. É aquela na qual o direito de todos é defendido, é onde os fracos são protegidos de qualquer abuso por parte dos que são mais fortes. Tá? É onde nenhuma pessoa esteja sujeita a passar fome porque pode ter faltado para ele o necessário. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, o que Kardec entende como uma civilização e como que ele propõe que a gente vá moldando as nossas instituições para que a vida seja melhor para todos, ali nós temos um roteiro completo de ação, gente. Um roteiro completo de ação. Para a gente entender que não adianta a gente ficar esperando espíritos superiores vir de outras esferas para poder resolver os problemas da Terra. O desafio que nós temos, por mais que os espíritos ajudem, por mais que reencarnem aqui espíritos bons para nos ajudar, mas eles vão estar encarnados aqui, e a tarefa de transformar esse mundo num mundo melhor é tarefa nossa, seres humanos encarnados. Encarnados, e isso vale para o nosso voto, vale para a nossa opinião na rede social, isso vale para a nossa conversa com os amigos, vale para tudo. É o espírita que ele é espírita e é alguém que está ajudando a construir o reino dos céus nas relações cotidianas. Porque é nas nossas relações cotidianas que nós, enquanto sociedade, vamos construindo uma maneira melhor de lidar com todas essas questões, de maneira que não haja tanto sofrimento, de maneira que não haja tanta dor, de maneira que os nossos irmãos em humanidade possam sentir que nós estamos cuidando deles de maneira fraternal, de maneira solidária, cuidando de todos e todos cuidando de um, para que a vida seja melhor para todos nós. Foi a reflexão que eu achei por bem trazer para vocês e peço desculpa se em algum momento pode ter discordado de algum ponto de vista e não vejo problema nenhum, porque eu acho que a liberdade de pensar que a doutrina espírita nos faculta é exatamente essa mesmo, né? A gente ter liberdade de pensar e conversando, a gente achando caminhos coletivos. Muito obrigado.
Nós agradecemos também, Elias, e imagina, não tem que pedir desculpas, né? Nós estamos aqui mesmo para aprender juntos e caminhar juntos. E enquanto você falava, eu estava pensando, né? No primeiro momento, o tema a gente pensa assim, o objetivo das calamidades, né? E eu, pelo menos, já me reportei a calamidades, fenômenos da natureza, fenômenos da sociedade, mas às vezes, aí eu fui pensando também sobre as calamidades na nossa vida, né? Que também às vezes aparece cada calamidade, e você foi falando sobre a gente se adaptar, sobre a gente criar novas formas, né? E eu fui fazendo essa reflexão também no pessoal, né? Para a gente ir aprendendo junto aí com o que nos acontece, que às vezes é algo que a gente acha que é uma dor tremenda, que não vai passar, mas passa, né? Que o ser humano tem essa capacidade de se reinventar, de buscar ali no fundo do poço qualquer força, né? Então, achei muito boa a sua explanação, muito obrigado. E se alguém tiver alguma pergunta, O Eurípides. estamos abertos. De repente, bater um papinho, né, gente? É bom. O Eurípides aí, Marcelo, Marilene. Oi? A Eurípides tem uma questão lá, ó, a mãozinha dele lá. Ó. Ah, Euripides. Sim, pode falar. Tá, não é bem uma pergunta, não. Primeiro dizer com o Elias que eu concordo plenamente com essa visão dele. Eu sempre achei que Deus não fica interferindo assim na nossa vida, não. Afinal de contas, se ele fosse agir assim, nós não teria nos dado o livre-arbítrio. E quando fala lá, e concordo que boa parte das coisas que estão nas obras básicas traz muito do catolicismo, traz ainda muito da ideia de um Deus punitivo, intervencionista, quando a gente deixa de observar que os próprios espíritos, nas psicografias por meio de Franciscano Xavier, nos mais diversos de Emmanuel, André Luiz e inúmeros outros, diz lá que, na maioria das vezes, não há termos na nossa linguagem para descrever aquela determinada região do plano espiritual ou para poder narrar o fato que eles estão presenciando com mais exatidão, dada a pobreza de linguagem nossa. Então, isso nas psicografias das obras, a maioria absoluta delas tratam dessa forma. Aí, quando a gente vê lá, e nós copiamos muito isso, porque, por exemplo, a gente já ouviu, todo mundo já ouviu essa afirmação: não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Ou seja, parece que Deus fica cuidando das minúcias. Né? Ele cuida de tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, não tenho a menor dúvida, mas ele não é intervencionista. Para isso existem as leis universais. Né? Tem as leis, está lá no Livro dos Espíritos, né? Não tem até a lei da destruição? Está lá as leis naturais, da mesma forma como na sociedade civil, está no Código, está na nossa Constituição. A ninguém é dado alegar desconhecimento da lei. Quer dizer, o juiz, quando vai julgar alguém, a autoridade policial, quando vai deter alguém, a pessoa já sabe que ela está errada, na maioria absoluta das vezes. Ele não vai perguntar: olha, você sabia que a lei diz isso e isso? Não, porque não é dado desconhecer a lei. Se assim no plano material, que é muito deficiente, imagina as leis universais que são perfeitas. E nós já temos em nós, conosco, impresso, né, trazemos conosco o que é o certo e o que é o errado. Agora, só que a gente, claro, é mais fácil transferir a calamidade. O que é uma calamidade? É algo inesperado. Exato, concordo com você, é algo que não se preparou. O exemplo que você deu aí de tsunami, perfeito. Né? Então, assim, se Deus fosse vingativo, punitivo, seria um contrassenso. Existem vários termos lá na codificação que dá essa ideia, mas a gente até no grupo de estudo aos domingos lá, a gente sempre fez uma leitura de que, olha, isso é um termo ainda impreciso dado à época, né? A época. Nós não podemos interpretar Deus assim. Era só isso, não estou nem complementando, só estou concordando com você. Obrigado. Mais alguém com alguma colocação?
Cláudia aí. Ah, o Luiz Cláudio aí. Na verdade, eu sempre eu ouço, né? Eu tenho alguns amigos que são de outras doutrinas e eu sempre ouço, não é porque o castigo de Deus, Deus trouxe aí. Eu só tomei um adendo. Eu costumo perguntar para os meus amigos que quando toca nesse assunto, eu pergunto assim: o diabo quer o quê disso de você? Ele falou assim: o mal. E Deus, quando te castiga, o que Deus está fazendo? Está fazendo lá. O que o diabo quer de você? Quer o meu sofrimento. E Deus, quando está te castigando, o que ele quer que fosse? O que está acontecendo contigo? Eu estou sofrendo. Então Deus está fazendo a vontade do diabo? Simples. Né? Eu pergunto, e aí eles ficam assim, não é tipo assim, aí não consegue responder, não consegue chegar a 1%. Mas, cara, Elias, a sua colocação foi ímpar, cara. Só tem a acrescentar, só tem que trazer, só traz para a gente que sim, certo? E até conversando com a minha mãe, né? Minha mãe está até presente aí, conversando com minha mãe tem essa mesma mentalidade de que todas as desgraças que vêm na vida da gente, né? Seja ela em pandemia, seja ela em coletiva ou individual, não é trazida por Deus. Deus não é, ele é piedoso, ele é amor. Então, minha mãe sempre coloca isso. Tem até um salmo que a minha mãe está escutando ele, se ela quiser até, tem um salmo que ela detesta, que é o 91, né? Acho que é o Salmo 91, que ela não gosta desse salmo, nem quando fala nesse salmo, ela não gosta por causa disso, é um Deus punitivo. Ela fala desse Deus punitivo, que ela não gosta. Todas as vezes que alguém fala alguma coisa desse Deus punitivo, ela fica assim chateada. Parabéns. E eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso, né? Das pessoas como assim, que acham essa punição, que traz consigo essa punição. Como nós espíritos, nós temos que tirar essa mentalidade de que Deus pune a gente. Isso é muito, Luiz Cláudio, é muito interessante, você citou aí os evangélicos, né? Porque é muita tradição judaica, né? E nós somos, até o pessoal aí da ciência e da religião fala que nós somos a sociedade da Bíblia. Eu acho essa expressão interessante, porque para a nossa sociedade, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é onde tem a verdade. E a gente vai ver, tem tanta coisa ali que a gente não pode concordar e nem admitir, né? Tem tanta coisa que a gente não pode admitir. Mas a Bíblia ainda tem um valor muito grande na nossa cultura. Então, por isso que eu acho que a gente também tem que ter muita paciência, porque muitas pessoas nem tiveram a oportunidade que a gente teve de discutir essas questões, que num centro espírita você pode discutir. Mas se você for para uma igreja evangélica, você não pode levantar discussão nenhuma a respeito disso, porque é abominação, né? Eu tenho uma sobrinha que começou a namorar um rapaz evangélico, e aí, para ela continuar namorando, ela teve que passar a frequentar a igreja com ele. E aí ela começou a fazer o curso bíblico e ela achou que estava dentro do centro espírita. Eu brinquei, falei, minha filha, você não estava no centro espírita, lá você não pode fazer pergunta. E ela começou a fazer pergunta e questionar, o coordenador do estudo bíblico passou para o pastor e falou, eu não dou curso bíblico para ela não, porque ela questiona demais, né? E ela faz umas perguntas que não tem nada a ver e eu não quero mais não. Aí o pastor foi ele mesmo dar o curso. Quando ela começou a fazer pergunta, o pastor ela falou, minha filha, vamos primeiro combinar o seguinte, você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Você não está aqui para perguntar, nem para questionar, nem para entender nada. Você está aqui para obedecer a palavra de Deus. Então, você vai ouvir e vai entender e vai obedecer, e mais nada. Você não vai fazer pergunta, né? Então, assim, a gente que goza dessa liberdade que o Espiritismo proporciona para a gente, que é uma liberdade de pensar, a gente consegue ver essas coisas. E os nossos irmãos que estão presos ainda em outras correntes de pensamento, onde eles não têm liberdade nem de fazer pergunta, a gente vai ter que ter muita paciência, porque eles ainda vão caminhar um bom pedaço antes para poder conquistar essa liberdade que a gente já tem, né? Então, mas Deus abençoe que eles também consigam se libertar dessas prisões, né? Leni? Elias, só para ressaltar aqui uma questão que você falou da Bíblia. Lá no Primeiro Testamento, inclusive, que é mais as coisas de Moisés, a maioria das pessoas não observa o que Moisés realmente recebeu mediunicamente ali. Os 10 mandamentos. No mais, todo o restante são leis materiais de convivência. E como ele não era um legislador, não era um imperador, não tinha outra autoridade para poder fazer vigir essas leis, essas regras sociais ele as atribuiu como sendo de Deus. Mas se você for comparar a maioria absoluta ali, é como se tivesse o Código Penal, o Código Civil hoje.
Desse Pura e jeitinho. simples. E os 10 mandamentos como filosofia. E era Vai lá, necessário Silene. para a época, né? E era necessário para a época. Talvez Se ele fosse, chegasse não sei. naquela época e falasse amai-vos uns aos outros, caramba, ele morria antes de falar, né? Hein, Elias? Denise, Você falar? falando aí das calamidades aí, na verdade, você bem mesmo também disse, né, que é para estimular também o progresso, né? Estimular aí a descobrir aí novas providências para se combater esse tipo de coisas. E na Covid-19 a gente viu bem isso, né, com relação às vacinas. Olha, o quanto foi assim rápido, né? Rápido, entre aspas, né? Porque a gente sofreu uma tensão enorme, torcendo para esse povo descobrir uma vacina logo. No entanto, em tempo quase que recorde, né? Em vista de outras doenças aí, eles descobriram uma vacina que muita gente ainda duvidou da eficácia dela e tal. Mas isso graças à tecnologia que a gente tem hoje, que favorece isso aí, né? Então, olha só o desafio, né, que a ciência, os cientistas tiveram para criar essa vacina o mais rápido possível para evitar tantas mortes, essa morte assim, em massa, igual estava tendo, né? Agora eu fico pensando assim, uma dúvida, como que fica, você falou que essas calamidades, elas é um acontecimento natural. Você citou aí alguns exemplos como sendo um acontecimento natural, e a gente sabe que isso acontece mesmo. Mas, assim, como que fica a programação da espiritualidade com relação aí a essas provações coletivas, né? Tem esses processos naturais, essas calamidades naturais que acontecem, esses eventos aí naturais, e a gente sabe que tantas vidas, né, são perdidas com relação a isso aí. Como fica o progresso, o planejamento espiritual com relação a cada uma dessas calamidades que acontecem? Eu vou primeiro dizer assim, olha, esse assunto é um assunto que Kardec começou a estudar e ele nem conseguiu concluir porque ele morreu antes de fazer qualquer aprofundamento. Foi um assunto que surgiu em 1868 e ele teve uma reunião na Sociedade Parisiense dedicada a esse tema, que teve uma mensagem interessante, que nem foi publicada, ela aparece depois no livro Obras Póstumas, mas Kardec não teve tempo de desenvolver esse assunto. Eu não sei para que caminho ele ia, se ele fosse desenvolver, né? Seria uma boa questão a gente saber hoje que caminho ele ia tomar. Mas eu vou pegar um exemplo, Silene, né? Eu vou pegar um exemplo interessante. Imagina quando você... Gente, todo mundo aqui, pensa qual foi a última viagem que você fez, assim, uma viagem longa de uns 10 ou 15 dias, que você curtiu bastante. Como é que foi para planejar essa viagem? Lembra do planejamento da viagem? Volta aí numa viagem que você planejou, tá? A última que você fez, que você planejou, tá? Do que você planejou para o que você conseguiu fazer, foi exatamente igual ou teve algum percalço, alguma dificuldade, alguma coisa que você teve que adaptar no meio do caminho e no final você teve que dar um jeito, porque senão você podia até não aproveitar tanto quanto queria. Como é que foi? Lembram? Eu lembro, na última, teve um dia que até eu apelei. Falei, pelo amor de Deus, eu não quero mais peixe. Nós fomos para o mar, para o litoral, numa viagem com 2 casais. E aí era só peixe, 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 peixe. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero comer um trem diferente. Né? Mas o povo queria peixe. Aí um dia eu apelei, falei, faz o seguinte, vocês vão caçar o peixe de vocês, eu vou comer esse franguinho aqui do pessoal que trabalha aqui nessa lojinha. E comi o franguinho. Sabe, então, assim, não adianta. Uma coisa é o planejamento, outra coisa é a execução. E a gente tem que entender isso. O que é um planejamento do ponto de vista da espiritualidade? São linhas mestras, são caminhos. E eles não planejam a desgraça. Os espíritos não planejam, vamos rachar aquela placa ali assim para ver se matam os... Não, isso aí não, gente. Isso é acidente normal de percurso, que a espiritualidade sabe que pode acontecer, são coisas que estão sujeitas. A pandemia, esse vírus. Não, gente, a espiritualidade não programa vírus para sair da natureza e causar uma tragédia entre os seres humanos. Mas a espiritualidade sabe que isso pode acontecer. Então, estava previsto que em 2019 esse vírus sair... Não, gente, não estava previsto. Não acredito nisso. Não acredito mesmo. Eu penso que a espiritualidade, eles já sabem que nós estamos num planeta onde essas coisas acontecem. E aí as circunstâncias mais ou menos são alinhadas dentro de uma visão geral. Então, agora, o andamento do planejamento vai depender muito das circunstâncias.
Em administração de empresas, não sei quem é da área, a gente fala de planejamento contingencial. Tá? O planejamento ele acontece em linhas gerais, mas ele vai ser detalhado dentro das contingências que vão surgindo a cada momento. Então, surgiu uma pandemia, a espiritualidade tem que se alinhar rapidamente para poder falar, olha, vamos ver como é que a gente socorre esse povo aqui agora, mas a intenção é de não morrer ninguém. Né? Ah, mas tem uma pessoa que tem um processo expiatório aqui, tá? Então é algumas, né? E que de repente até pode aproveitar essa situação para ela fazer aquele exercício que ela está precisando e aquele aprendizado que ela necessita. E aí pode até ser que os amigos espirituais dele mesmo, né, viabilizem um processo ali de aprendizado para ele através desse processo que a pandemia está possibilitando. Pode até ser, para um caso ou outro. Daí a gente achar que todas as mortes que estão acontecendo é porque tinham que acontecer, a distância é muito grande. É muito grande. Então, assim, olha, a gente não tem que achar que os brasileiros estavam pior na fita do que os vietnamitas, por exemplo. Né? Ah, porque os brasileiros tinham muito pecado, vietnamita não tinha nenhum. Não, não é não, gente. É porque eles, enquanto sociedade, foram mais habilidosos em enfrentar o problema do que nós. O governo deles foi mais severo nas medidas. O nosso aqui, todo mundo sabe que o nosso foi muito relaxado, até meio atabalhoado, e até hoje nós estamos tendo conflito de um acha que é uma coisa, o outro acha que é outra. A gente não se entendeu na gestão da pandemia, a verdade é essa. Nós brasileiros não se entendeu na gestão da pandemia. Outros países deram conta muito melhor do que nós. Então, assim, não é porque tinha que morrer. Não. Aí acontece aquela morte não programada, né? Aí acontece um monte de situações que não estavam nos planos, mas que as contingências levaram a isso. E aí entra o conceito, então, que é muito interessante na doutrina espírita e que a gente esquece com frequência, que é o conceito de provação. A gente pensa muito no conceito de expiação. Expiação é um sofrimento que você, de certo modo, se programou passar por ele, tendo em vista aprender alguma coisa que você não aprendeu até então. Né? Ou desenvolver uma sensibilidade especial que você não conseguiu desenvolver. Né? Experimentar uma situação que você fez os outros sentirem e que, de repente, você precisa passar por ela para você ver o quanto dói e se vacinar para não fazer isso de futuro. Isso é expiação. Uma experiência que você tem que passar. O outro não, o conceito é provação. A maior parte das situações da vida são provações. O que é uma provação? É uma circunstância natural do cotidiano na qual você pode aprender alguma coisa. Então, como você falou aí, por exemplo, de a gente poder progredir naquela situação, é uma situação típica de aprendizado. Né? Nós podemos progredir com essas circunstâncias. E Deus abençoe que a gente progrida, porque é muita burrice nossa passar por tudo e isso não aprender nada, né? Então, nós podemos progredir com essas circunstâncias. Nós podemos progredir no nosso controle do sistema de trânsito, vendo que tem tanta gente morrendo. Nós podemos melhorar, aprimorar nosso sistema social. Nós podemos aprimorar a nossa democracia, para não ter um Congresso Nacional tão complicado quanto a gente tem. A gente pode melhorar o processo do STF, para ter um STF mais responsável, mais cuidadoso, mais judicioso. Né? A gente pode reformular os conselhos que a gente tem sociais para que eles sejam mais efetivos nas ações quando a gente precisar. Então, a gente pode melhorar a sociedade onde a gente vive, e a gente deve melhorar, inclusive. Né? Deve melhorar. A gente não precisa se conformar com as coisas como estão. E aí entra a nossa ação social enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto espírita, no sentido de defender as melhores causas, de aprender a buscar os melhores caminhos para o aprendizado coletivo. Né? Então, assim, aí, gente, as mortes a gente tem que entender que tem muita gente indo embora antes da hora, infelizmente, mas que também serve de aprendizado. Vocês viram nos Estados Unidos, agora estão morrendo os não vacinados. Né? Os não vacinados estão morrendo. Por quê? Porque lá teve muita resistência à vacina. Então, 97% das pessoas que estão morrendo nos Estados Unidos são pessoas que não quiseram se vacinar. É um aprendizado coletivo também. A pessoa desencarna antes da hora, numa circunstância que não precisava morrer. E aí ele, do outro lado, vai falar, meu Deus, o que eu fiz? Podia ter, né? E aí é aprendizado. A vida continua. A gente vai aprendendo, Obrigada, muito bom. Até como eu compreendo, Silene. Então, tá certo, isso mesmo. Obrigada. Cláudio, você quer fazer alguma colocação? Então, só uma pergunta breve também, assim. Então, a espiritualidade aproveita o momento, esses momentos que vêm, para que nós possamos aprender. Ela aproveita. Ela não está definido,
lá em 2019 aconteceu uma catástrofe, tarará. Ele não previne isso, vai ser assim, vai acontecer isso. Mas quando vai acontecer, ela já aproveita esse momento para trazer algo de melhoria para a gente. Seria assim. É como eu vejo, tá, Luiz Cláudio? Eu não vejo, por exemplo, a espiritualidade programando a Segunda Guerra Mundial. Não imagino isso. No entanto, tem um livro que eu li, você falou da Segunda Guerra, tem um livro que eu li aí, eu não sou bom de gravar, que fala que quando era para acontecer a Segunda Guerra Mundial, a espiritualidade, bem antes, né, foi se reunindo e falando, olha, está vindo aí uma nuvem tenebrosa pairando sobre o planeta Terra. Os governos, e essa nuvem tenebrosa, inclusive, a gente tem que entender, eu lembro, tem decisão humana, né? Hã? E essa nuvem tenebrosa é das decisões humanas. Isso. É das decisões quando humanas. teve a guerra, eles sabiam que, inclusive no estudo que nós tivemos no centro, houve, né, nós falamos sobre isso, se eles perceberam que essa nuvem tenebrosa estava vindo, estava pronto para acontecer, né, e eles têm toda essa força, por que não interromperam antes? Não, eles aproveitam esses momentos. Não, e porque eles não podiam. Eles não têm poder para interromper. É a liberdade humana, gente. Eu fiz a pergunta e estou devagando. Mas não é, olha, mas é bom, esse papo que é gostoso, sabe, Luiz Cláudio? Então, veja bem, essa nuvem tenebrosa, gente, é a nuvem das emanações mentais dos seres humanos que estão alimentando esse processo de perturbação. A espiritualidade tem como cercar isso? Não tem. É a criação humana, livre-arbítrio nosso, livre-arbítrio individual e coletivo. Você imagina todo mundo apoiando as loucuras do Hitler? A sociedade alemã apoiando aquelas loucuras que o Hitler estava propondo? E a sociedade alemã apoiando. Então, quer dizer, não adianta, forma uma nuvem tenebrosa mesmo, forma e a coisa vai desandar mesmo, vai. A espiritualidade já mais ou menos começa a prever, fala, gente, esse trem vai dar merda. Vai virar bagunça isso aí, olha. Já vamos começar a preparar porque o trem vai bagunçar. Assim como nesse momento eu estou dizendo, fala, gente, nós temos que ter muito cuidado para não acontecer uma guerra civil aqui no Brasil. Se a gente continuar incentivando as coisas do jeito que está, inflando os egos do jeito que está, e a gente tiver um processo eleitoral desastroso no ano que vem, a gente corre risco de uma guerra civil. A gente corre risco de uma guerra civil. Então, assim, a espiritualidade já vai percebendo esse andamento das coisas, já vai tomando providências para ver o que pode ser feito, tem como evitar, tem como influenciar de algum lado, não está tendo jeito, gente, não vai dar jeito. Aí vamos, então, ver o que a gente consegue tirar de proveito aqui para ajudar as pessoas a despertar, para mexer com a sensibilidade das pessoas, né? Para chamar a atenção para medidas preventivas que às vezes as pessoas não estão vendo. Então, o aprendizado da espiritualidade sempre vai nos conduzir para tirar proveito das situações que às vezes a gente mesmo cria, né? É como eu compreendo. Assim, a visão de doutrina espírita que eu consigo formular é essa. É a espiritualidade nos ajudando, é aquilo que Jesus falava, que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O Emmanuel tem outra expressão linda também, que eu acho muito bonita. Ele fala assim, que é do pântano que a bondade divina tira o lírio. Então, assim, é das provações dos erros humanos mesmo que a bondade divina tira o nosso próprio aprendizado para o nosso crescimento, para a gente poder entender melhor a vida, o mundo, nossa vida de relações e aprender e crescer, né? Sim, Elias. Querendo ou não, a sociedade ela é renovada de tempos em tempos. Quando você falou do Públio aí, eu lembrei quando ele tinha todo aquele orgulho do poderio romano, e Jesus avisa ele que ia chegar um momento que aquela sociedade ia ser renovada e renovada e renovada, e até aquelas pessoas de coração endurecido ficar para trás. Ia renovar leis, né? E tudo seria diferente. Então, aconteceu em Pompeia também a mesma coisa, né? Morreu lá um monte de gente, e aquelas pessoas... Eu acho que o que a sociedade, o mundo espiritual aproveita, já que é uma catástrofe, né, que vai acontecer e não tem como evitar, é renovar aquelas pessoas que estão ali por pessoas melhores, que possa trazer novas oportunidades para aquele país, como leis e, né, forma de administrar de maneira mais suave, né, pensando no próprio cidadão, porque a Europa, em tempos atrás, só pensava no quê? No reinado, né? Não pensava no cidadão. E a gente também tem que parar com esse sentimento e achar que a morte é uma punição. A morte não é uma punição.
O verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Então, se vir para cá e viver até os 900 anos igual Matusalém, não faz sentido, né? A hora tem que voltar. Nem que seja de morte natural, ou seja, que acidente de moto, de alguma forma, eu tenho que voltar. E isso não é uma punição, não é verdade? Não sei. Tem que ser feliz porque eu estou voltando, né? Eu sou de lá, eu não sou daqui. Isso, é colocado várias vezes que quando você volta para o mundo espiritual, é como você termina de cumprir uma pena. Né? Você cumpriu na maioria dos casos, né? A menos que volta antes, né? A menos que volta antes da hora. Aí, aí de repente, tem até que vir de novo para poder terminar aquele serviço, né? Faz parte. Não, você vai ter que cumprir mais uns dias. Sim. A Marilene parece que deu algum problema, a internet dela caiu. A Sirlene levantou a mão, Sirlene. Pode falar. Sirlene, seu som, seu áudio. Elias Inácio, boa noite a todos. Boa noite, também. Sirlene. Você falou aí, meu irmão, tem muita gente desencarnando fora da hora por conta da pandemia? Olha, com certeza. A gente aprendeu no Espiritismo e, assim, eu diria assim, que foi uma interpretação que a gente tem que tomar cuidado com ela, porque certas interpretações que a gente vai fazendo, quando a gente começa a aplicar aquele critério kardeciano que ele chamava de racionalidade, a gente vê que ela não se sustenta, a explicação. Então, a gente tem que fazer análise racional mesmo de certas crenças que a gente vai desenvolvendo para a gente não alimentar crença equivocada. Então, por exemplo, a pergunta, todo mundo morre na hora que tem que morrer? Depende. Se for um processo absolutamente natural, sem nenhuma interferência diferente, aí sim, as mortes vão acontecer mais ou menos dentro daquilo que está programado, a menos que eu cometa alguma coisa, por exemplo, e está muito claro, André Luiz, por exemplo, ele não morreu quando tinha que morrer. Né? André Luiz antecipou a desencarnação dele por hábitos de bebida alcoólica, né? Por uma sífilis que ele contraiu. Então, assim, as pessoas não morrem só na hora que tem que morrer. Tem o caso do suicídio, né? O suicídio direto ou indireto, que pode antecipar a desencarnação. Nós temos o caso dos crimes, o assassinato. O assassinato pode interromper a vida de alguém quando ele precisava ainda continuar na vida. Né? Por quê? Porque a pessoa que vai assassinar, ela tem a liberdade de assassinar ou não. Né? E ela, às vezes, se ela acaba assassinando, nós temos, inclusive, acidentes que acontecem, que a pessoa desencarna no acidente, que não era para morrer naquela hora, mas houve uma imprudência dele ou de outro e a desencarnação aconteceu. Então, essa ideia que nós desenvolvemos, até porque no Livro dos Espíritos fala que fatal é só o momento da morte, né? Agora, quando os Espíritos falam para Kardec ali que fatal é só o momento da morte, ele está apresentando as questões dentro de uma circunstância normal, dentro de uma vida que acontece dentro do que foi planejado, e que não acontecem esses acidentes do caminho, esses acidentes de percurso, que podem alterar o planejamento. Então, quando a gente tem uma pandemia, como esse caso da brasileira aqui, que nós já perdemos mais de 600 mil vidas, a gente achar que todo mundo tinha que morrer nesse momento, é como se a gente dissesse assim, olha, se tivesse vacinado todo mundo o ano passado, ia morrer o mesmo tanto, independente de ter vacinado ou não. Ia? Não, a gente sabe que não ia. A gente sabe que se a gente tivesse vacinado antes, tinha morrido muito menos pessoas. Né? Estados Unidos está morrendo muita gente também. Por quê? Porque houve uma gestão muito abusada do Trump no começo, que o Trump achava que não precisava de vacinar também. Veio o Biden, vacinou todo mundo, os que vacinaram pararam de morrer. Então, assim, por que na China morreu pouca gente? Por que no Vietnã morreu pouca gente? Por que aquele país lá que é governado por uma mulher, eu fiquei apaixonado, eu falo que mulher é um negócio abençoado, gente, as mulheres deviam estar mais na presidência dos países, viu? Como é que é? Islândia? Aquele país nórdico, né? Onde também eles conseguiram fazer um controle da pandemia maravilhoso. Aquela mulher tomou frente de tudo, pegou a coisa na mão dela e caminhou de uma maneira cuidadosa que eles tiveram pouquíssimas mortes. Então, assim, aí é que entra o processo de gestão humana. Né? A nossa gestão, ela pode, é onde eu falei da questão do coletivo. Né? O coletivo. Então, a gente pode ter mais ou menos mortes, dependendo de como a gente, enquanto sociedade, lida com o problema. Se a gente souber lidar de uma maneira mais proativa, mais positiva, mais eficaz, nós vamos perder menos familiares nossos, menos entes queridos nossos, para esse bendito desse bandidinho desse vírus que veio aí e que era para ser só um probleminha, mas a gente não sabendo lidar com ele, ele vira um problemão. Então, nesse sentido, sabe, Sirlene, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas generalizações, que às vezes a gente generaliza
sem atentar que esse caso específico da calamidade, da tragédia coletiva, ele é uma situação não programada e que desafia a nossa capacidade de enfrentamento, né? Então, por isso que eu digo que são pessoas que não precisavam estar morrendo agora, né? Não precisavam, nem eram agora, mas que, infelizmente, alguns porque decidiram que não iam se vacinar, outros porque decidiram que não iam usar máscara, outros porque foram vítimas de alguém que achou que não precisava, né? E aí, infelizmente, as mortes vão acontecendo. Se a gente fosse mais habilidoso, morreríamos menos, com certeza. Eu fiz a pergunta foi na intenção de ressaltar isso mesmo, porque a gente vai desencarnar antes do programado quando a gente procura essa morte, provoca Quando essa morte. alguém... Seja por imprudência, né, de não usar máscara, de não fazer distanciamento. O distanciamento, né, não vacinar. Vacina. Foi nesse sentido que eu queria que você mesmo ressaltasse, porque senão a gente, Deus não está comandando o mundo, né, não está comandando a nossa vida. Foi nesse sentido. Então, assim, quando a gente faz a nossa parte, né, tudo transcorre certinho. E o esperado, né, o mais provável, é que ele vai desencarnar na época certa mesmo. Na época certa. Né? A menos que alguém acabe tirando a nossa vida por imprudência dele, né? Ainda tem isso. A gente fez tudo certinho, mas o outro não fez. Aí ele responde como se fosse, lá no Livro dos Espíritos, responde como se fosse por um assassinato, né? Porque aí ele é que não teve cuidado e acabou afetando a vida dos outros. O gostoso no Espiritismo é isso, que nada é taxativo, né? Nada é fechado. Assim. Morreu porque tinha que morrer. Não. Morreu porque chegou a hora. Cara, não é bem assim, né? Ele fez isso porque se matou. Não, nem sempre. Quer dizer, o bom do Espiritismo, gostoso, é isso. Ele não taxar. Então, você tem as opções, você tem suas escolhas, você tem o seu livre-arbítrio. Então, você vai usar a sua vida da melhor forma possível. Tá bom? É isso aí. Caminhando aí. Acho que já está encerrando, né? Fala, Sirlene. Não, e essas coisas assim, a gente não pode se prender muito em julgar, né? Será que a pessoa encarnou na época certa mesmo ou não? Não cabe a gente ficar julgando isso, porque senão a gente sofre muito. Às vezes um familiar da gente desencarnou e a gente fica revoltado. Não, não foi bem cuidado no hospital, as pessoas não cuidaram dele direito. Então, assim, a gente sofre muito, né? Então, a gente tem que ter igual o Elias Inácio falou mesmo, tem que ter essas duas visões, né? Pode ser que ele desencarnou antes, pode ser, mas, de uma forma ou de outra, isso serve ou de expiação ou de provação, né? Então, não adianta a gente ficar apegado muito a essa questão, desencarnou antes ou desencarnou na hora certa, porque senão a gente sofre muito, né? Querendo pôr culpa em alguém, né? Então, gente, a gente caminhando aí para o encerramento, eu só queria dizer, Elias Inácio, que realmente eu também concordo com o que você falou, que a espiritualidade não planeja o mal, né, para a gente. E a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente vai, com as publicações que a gente vai postando, sem prestar atenção, sem ler direito. Teve uma época que estava divulgando muito uma psicografia, entre outras, né? Essa que estava sendo mais divulgada, uma psicografia, e entre tudo lá que estava falando, a psicografia muito bonito, muito consolador, confortador até, num pedacinho lá citou isso, sabe? De que o vírus veio para mudar a humanidade, para transformação e tal, e que se as pessoas não se transformassem, despertassem para mudança, que a espiritualidade estava planejando um vírus pior ainda para poder atacar, para poder forçar a gente essa transformação. Eu pensei, gente, que espiritualidade é essa? Pelo que eu li, me deu a entender que é a espiritualidade superior. Uai, como que uma espiritualidade que trabalha em nome de Cristo vai estar planejando uma coisa ruim para nós? Né? Então, assim, e essa psicografia ela foi muito divulgada. Né? Então, de repente, qualquer hora ela anda circulando por aí, qualquer hora. Eu pensei, gente, as pessoas ficam divulgando as coisas, leem, não prestam atenção no que leu, e fica divulgando uma coisa que, um detalhezinho lá, para mim, já contradiz toda a psicografia, né? Para mim, já não é uma coisa confiável. Então, assim, realmente, a espiritualidade, Deus, não vai estar divulgando, não vai estar planejando mal para nós.
né? Igual você falou, ninguém vem aqui para fazer o mal, todo mundo vem com o intuito de melhorar, de fazer o bem, de crescer, de progredir. Agora, as pessoas que optam, né, por fazer outras escolhas. Então, a espiritualidade, com certeza, vai estar trabalhando só para o nosso bem. Então, toma Lucilene, isso que cuidado você aí falou, com as coisas que a gente divulga, que a gente posta. Vamos ler direitinho, vamos prestar atenção, vamos entender. Qualquer dúvida, melhor não postar, não passar para frente. Lucilene, inclusive, até assim, olha, eu acho que até isso, gente, a gente tem que voltar mais em Kardec. Se a gente estudasse mais Kardec, a gente não sofria tanto, né? Kardec diz assim, gente, cada espírito tem sua opinião. Isso é a opinião do espírito. Às vezes ele até escreve com boa intenção, mas ele não percebe que a opinião dele tem alguns equívocos, né? Às vezes o médium, na melhor das intenções, ele psicografa uma mensagem também, e ele às vezes usa ali um floreado, um palavreado que é mais do espírito, e às vezes sai uma coisa que não ficou tão legal assim, né? E a gente não pode pegar porque veio da espiritualidade, porque foi mediúnico, que foi psicografado, achar que aquilo é uma revelação, uma coisa transcendental. Gente, Kardec lidava com as mensagens de maneira tão tranquila, né? Para ele aquilo, ele dizia assim, olha, gente, o espírito ele dá a opinião segundo o que ele viveu na Terra, né? Segundo as reminiscências que ele tem da vida que ele teve. Então, o espírito pode, inclusive, como ele era evangélico, usar uma linguagem toda evangélica, toda profética, né? Para poder dar uma mensagem. Eu não preciso nem ficar com raiva do espírito, achar que ele é charlatão, mentiroso, mistificador. Não, gente. O espírito está dando a opinião dele, né? Está dando a opinião dele, eu não preciso, né? O médium está transmitindo também porque ele acha que pode ser. Pronto, eu vou ver que não tem sentido, paro por ali e falo, olha, é que nem você disse, não vou compartilhar, né? Porque eu acho que não está legal e pronto, né? Não preciso nem ficar bravo com o médium, nem com o espírito, nem com ninguém. Então, tá. Sirlene, você faz o encerramento para nós? A prece de encerramento? Alguém? Gente, vamos abrir quem quiser abrir a câmera para a gente fazer um print aqui rapidinho, para a gente se encerrar. Ok? Eurípides? Sorrindo. Aí. Sorri, Eurípides. Pronto. Sirlene, você faz a prece? Sim, eu faço. Com muito gosto. Então, eu convido todos, então, a fechar os olhos, porque a gente se concentra melhor, né? Assim a gente volta ao nosso pensamento, ao nosso Mestre Jesus. Primeiro temos que agradecê-lo, porque ele cuida de nós a cada momento, preservando-nos a saúde, a paz, agradecendo a ele principalmente, porque temos a nossa fé fortalecida cada dia mais, diante de tantas dificuldades da vida. Jesus é o porto seguro. Ele nos sustenta em todas as dificuldades, em todas as tribulações. Mestre amigo, permaneça conosco sempre, Senhor. Cuida de nós, proteja-nos de todo o mal e dê-nos, Senhor, a certeza de que o Senhor é o nosso grande amigo e que nós possamos sempre ter a confiança disso. E conforte, Mestre, todas as pessoas que sofrem em seus lares, nas ruas, nos presídios, nos hospitais, em qualquer lugar do mundo, que o Senhor esteja confortando, consolando a cada um e dê a cada um de nós aqui presentes nessa reunião o conforto do nosso lar. Nos ampare nas questões materiais e também na questão espiritual. Que todo o nosso lar seja abençoado, a nossa vizinhança também, Jesus, protegida. O ambiente espiritual do nosso lar vai ser o melhor, porque essa prece, esse pensamento de amor vai permanecer conosco durante toda a semana. Nos proteja, nos guarde e, se porventura algum de nós temos um problema, que o Senhor venha ao socorro, Jesus, para solucionar esse problema. A água que colocamos para fluidificar, que seja transformada em remédio com o teu poder. Assim sendo, mestre amigo, queremos agradecer-te e, confiantes no teu amor, confiantes no teu poder, queremos pedir a ti
a permissão para darmos por encerrado esta reunião nesta noite, ficando todos nós na tua paz. Obrigada e que assim seja. Assim seja. Muito obrigada a todos. Elias Inácio, Deus abençoe. Obrigada a Até todos. mais, Obrigado pessoal. por estar aqui Obrigado. conosco, tá? Muito Fiquem obrigado com pelo Deus, todo convite, mundo. gente. Até o próximo, hein, Elias? Oh, vai ser um prazer, viu, gente? É muito bom estar com Oi, vocês. Viu? mãezinha. Fiquem com Deus, Fiquem seu com Nilton. Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Grande Boa abraço, noite. Elias. Fala, seu Nilton. Abração, fica com Deus. A Nevinha ficou caladinha hoje, não quis fazer Tenha pergunta, um bom Nevinha. domingo, uma boa semana. Meu olho doendo. Oh, meu Deus. Tchau, dona Geni. Beijo para a senhora. Tchau, mãezinha. Tchau. Te amo. Eu Nevinha, fica também te amo. Tomara que mais gente tenha a oportunidade de ouvir uma mensagem como essa. Verdade. Não, tá faltando muita gente para entrar aí. Tchau, Nevinha. Tchau. Beijo, Tchau. Nevinha. Fui nessa, hein? Um beijão para vocês. Tchau, tchau, Nevinha. Tchau, tchau, cunhada. Tchau, Tchau, Cláudia. mãezinha. Fique com Deus. Tchau. Com Deus também. Obrigada. Eu tirei sua mãe. E aí, Lê?